Eu peço que você preste muita, mas muita atenção no que nós vamos falar agora, porque se você absorver o Espírito e entender o que nós vamos falar e colocar em prática, eu duvido que a palavra de Deus não se torne fonte de poder na sua vida. Mas antes de ler o versículo, eu quero que você atente para uma imagem que vai aparecer ali no telão. Essa imagem é da capa da revista Veja do ano de 1985, uma das capas da Veja do ano de 1995. Naquela época, quando a Igreja Universal ainda não era nem de longe o que é hoje, eles já haviam percebido que a Bíblia nas mãos do bispo Macedo era diferente da Bíblia nas mãos de outras pessoas. E eles criaram essa imagem fazendo com que da Bíblia do bispo saísse o quê? Fogo. E a manchete dizia: a igreja que assusta. Podem falar muitas coisas do bispo e de nós, da Universal, mas nunca houve uma manchete dizendo a Universal é fraca ou a Universal é derrotada. Nunca houve. Mas qual é o segredo? Se a Bíblia que nós usamos, fisicamente falando, é igual às Bíblias usadas por outros, as frases são as mesmas, as palavras são as mesmas, a letra é a mesma, por que para muitos a Bíblia tem sido apenas um livro de informações, um livro de história do judaísmo, ou do povo judeu, aliás, e do cristianismo, ao passo que nas mãos de outros, a Bíblia tem sido fonte de poder, ou seja, sai fogo, dá testemunho, acontece. Por quê? Um dos versículos que eu mais amo na Bíblia revela o segredo do porquê isso acontece. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Use a sua inteligência para entender o que está escrito aqui. Diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz. O que significam essas duas palavras? Viva significa dizer que ela pode funcionar para nós hoje do mesmo jeito que funcionou para Abraão, para Isaac, para Jacó, para Davi, para Gideão. É uma palavra que não caduca, que não passa. Ela é viva, porque quem fala é vivo, é o Deus vivo, então ela é viva. E eficaz significa dizer que ela funciona, ela se cumpre, ela atende às necessidades do ser humano que nela crê. Quando você toma um remédio e diz-se que o remédio é um remédio eficaz, a gente entende que é um remédio que cura, é um remédio que funciona. Mas afinal de contas, se ela é viva e é eficaz, por que não tem sido viva na vida da maioria das pessoas? Por que tem tanta gente que conhece a Bíblia de capa a capa? Há pessoas que inclusive têm até teologia, há pessoas que já decoraram, quando elas falam da Bíblia elas não precisam nem abrir, elas citam os versículos com pontos e vírgulas sem errar, mas não se cumpre nenhuma promessa na vida delas. Tem gente que deixa a Bíblia aberta dia e noite no Salmo 23, a página já está até amarela, está lá escrito: o Senhor é meu pastor, nada me faltará, mas está faltando tudo na vida da pessoa. Há outras que deixam aberta no Salmo 91, que é o Salmo da proteção, que fala que nenhuma praga vai chegar dentro daquela casa, e tem pessoas que estão lá com o Salmo 91 aberto e a casa está cheia de problema, discórdia, divórcio, miséria, falta de paz, insônia. Por quê? Não é a mesma Bíblia. Por que não funciona para a maioria? O raciocínio seguinte dessa passagem justifica o porquê, explica o porquê.
e mais penetrante. Então a palavra ela tem que o quê? Penetrar. Não pode ser uma coisa que entra por aqui, sai por aqui. Não pode ser superficial. A palavra tem que entrar em você, até as entranhas do seu ser. E quando ela entra, está escrito aqui, e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito. Para ela funcionar, ela tem que penetrar em você a tal ponto de separar em você a alma, que é emoção, e espírito. Tem gente que mal sabe distinguir o que é alma e o que é espírito. Tem gente que fala, vi uma alma ou vi um espírito, ela pensa que é a mesma coisa. E das juntas e medulas. Juntas e medulas são a parte dura e a parte mais mole de um osso. Parece algo indivisível, mas a palavra de Deus é capaz de dividir. E agora o mais forte. E é apta, ou seja, ela serve para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Agora que eu li, eu vou descer para ficar perto de vocês. O que significa discernir os pensamentos e as intenções do coração? Pensamento significa razão, racional, raciocínio, intelecto. E intenções do coração diz respeito a sentimentos. Você, como ser humano, você tem essas duas coisas em si, como eu tenho também. Você pensa e você sente. Mas, se na hora que você for aplicar a palavra de Deus na sua vida, você não souber separar o racional do emocional, a Bíblia para você não vai funcionar. Por quê, bispo? Porque o seu coração e a sua mente são as fontes que dão direção a você, para que você tome decisões na sua vida. Só que o que Deus te deu para te dirigir na hora de tomar decisão é a cabeça, raciocínio. O coração, Ele deu para você ter prazer, para você sentir, para que você não vivesse como um robô. Você já imaginou se a gente não sentisse nada? O pai encontrasse com o filho no café da manhã e dissesse, bom dia filho, bom dia pai. Não houvesse prazer num abraço, num beijo. Essa questão da emoção faz com que nós tenhamos alegria, prazer. Mas você não pode deixar o coração te guiar. Você não pode se guiar pelo que você sente vontade de fazer. Você tem que fazer aquilo que é certo. E aí é que entra a luz da palavra de Deus. Deus trabalha com a palavra dele. Então eu tenho que obedecer essa palavra, independente do que eu esteja sentindo. Para a Bíblia ser viva para você, então você tem que ignorar o que você está sentindo vontade de fazer e fazer o que ela está mandando, fazer o que está escrito, porque do contrário, ela não vai funcionar, ela não vai ser viva, ela não vai ser eficaz para você. Vou tentar me fazer entender melhor para lhe ajudar. Por exemplo, se você lê lá na Bíblia, aquele que crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Está escrito. Mas tem gente que quando se fala do batismo, a pessoa diz assim, eu não senti no meu coração ainda de me batizar, eu ainda não senti. E quem diz que tu tem que sentir alguma coisa? Você tem que obedecer. É a lei, é a palavra de Deus, você tem que obedecer, sentindo ou não vontade. Eu quero ser salvo, então eu vou me batizar. E o que eu estou sentindo não importa, eu vou fazer sem vontade. Porque se você fizer só o que você tem vontade de fazer, você não vai obedecer. E se você não obedecer, a Bíblia não vai se cumprir, e ela vai ser apenas um livro de história para você. É por essa razão que nós vivemos no Brasil
já há mais de um século o evangelho chegou no Brasil, as igrejas evangélicas chegaram no Brasil, mas justamente porque as pessoas querem administrar a fé com a emoção, com essa coisa de fazer só o que tem vontade de fazer, é que a palavra de Deus não se cumpre, e no conceito da maioria dos incrédulos lá fora, aquele que é evangélico, aquele que crê na Bíblia é chamado de crente, e crente na cabeça da maioria das pessoas lá fora é sinônimo de ridículo, de gente que não pensa, de Zé Povinho, de gente que não sabe se vestir, que vai para a igreja domingo com a gravata por aqui, pelo meio do umbigo aqui, com um sapato furado, com a Bíblia grossa de sujeira, e fica dizendo glória a Deus, aleluia, com a vida toda desgraçada. Quem que é esse Deus desses crentes? Mas são fracassados porque não se guiam por aquilo que tem que ser feito, mas são servos do próprio coração, e quando o coração não quer fazer aquilo, ele diz, eu não vou fazer isso porque eu não estou sentindo vontade. Repare que as pessoas aí fora, na sua direção errada, elas costumam dizer assim, o que eu faço? A outra vem diz assim, o que teu coração está pedindo? Sim ou não? Outras fazem burradas. Quantas pessoas fazem burradas, trocam de marido, trocam de esposa, erram, e depois, para justificar a burrada feita, diz assim, eu não mando no meu coração. Por isso que você está derrotado. Você tem que mandar no seu coração, sim. Você tem que fazer o que o raciocínio manda. Essa é a essência do Evangelho. Foi assim que o Senhor Jesus conseguiu fazer a parte dele e consumar a nossa salvação. Quando Jesus estava para ser preso, quando estava para subir para Jerusalém para ser preso, Jesus reuniu os discípulos e disse assim, depois você pode conferir, é necessário que o Filho do Homem vá para Jerusalém e seja preso, seja crucificado. Ele disse, tem coisas na nossa vida que a gente tem que fazer, sentindo vontade ou não, porque é necessário que seja feito. Ele disse, é necessário. Pedro veio e disse assim, não Senhor, tem compaixão de ti, não te faça tal mal. Jesus virou para Pedro e disse o quê? Arreda Satanás, você está querendo me fazer tropeçar, trazendo emoção, sentimento. Jesus na hora lá do jardim, do Getsemane, antes de ser preso, ele suou sangue, ele pediu, Pai, se possível afasta de mim esse cálice, ou seja, ele falou qual era a vontade do coração dele, não era ir para a cruz, mas ele disse, contudo não se faça a minha, se faça a tua vontade. Então a essência do poder de Deus, através da palavra de Deus, a essência do Evangelho é fazer o que tem que ser feito, independente de você estar sentindo vontade ou não. Quem entendeu direitinho? Não importa o que você está sentindo. Deus trabalha com o compromisso de Deus, pessoal, é com aquilo que está escrito. Se você, por exemplo, como é que funcionam as leis? Se você sair daqui mais tarde, quando a gente acabar a reunião, pega aqui a Celso Garcia, vai indo embora para lá, para a Zona Leste, por exemplo, quando chegar ali no cruzamento da Salim Farah Maluf, que passa bastante carreta, que vão para a Marginal, aí o farol fecha e tu diz assim, não estou com vontade de parar. Passa para tu ver o que acontece. Tu vai chegar no céu antes da hora. Não tem negócio de vontade, você tem que parar, porque é a lei. E essa lei é para guardar você, para proteger você. Agora é o direito do outro passar, não é o seu. Nessa hora ninguém diz, eu estou sem vontade de parar. Você para mesmo sem vontade. Então faça na sua vida o que tem que ser feito, obedeça. Eu tenho que ser fiel no meu dízimo. Poxa vida, eu não estou com vontade de ser dizimista, mas eu vou devolver o meu dízimo. Com vontade ou sem, eu vou obedecer. Eu tenho que ir para o altar, desafio, sacrifício. Quantas pessoas na hora de fazer um voto com Deus, um pacto com Deus, elas dizem assim, eu não senti no meu coração de fazer isso. Você está errado, você não tem que esperar sentir nada, você tem que fazer o que a fé determina. É isso que vai fazer a sua Bíblia sair fogo. Você tem que obedecer, independente das circunstâncias, independente do que você está sentindo. Agora, está bem tarde da noite, é segunda-feira, vocês vão chegar em casa tarde, nós vamos dormir tarde hoje. Semana passada eu saí daqui, nesse fogo que a gente saiu, eu só consegui dormir depois das 2 da manhã, mas de manhã parecia que tinha areia nos olhos, tinha que fazer trabalho na igreja. Com vontade ou sem vontade a gente levanta. Sim ou não? Porque você tem que defender o seu. Quem entendeu direitinho, pessoal? Você quer que da sua Bíblia saia fogo, ou que a sua Bíblia seja apenas um livro de enfeite?
então faça o que tem que ser feito, sentindo vontade ou não. Lift your hands toward heaven and honor the Lord. Just speak to the Father from the depths of your heart. Go ahead and give him glory, give him praise. Honor the name of Jesus. Thank you, Holy Spirit. Call Papa's Monty Carbureted Pekeno Soccer Team. Do something easy, stop lazy the breakfast. Your right hand of power to do wonders and I miss tonight. Father, ask for encounters that brings transformations, transfiguration, and counters that work, wonders and counters that alter the course of human destiny. Do what only you can do and take all the glory in Jesus' mighty name. We have worship. Come on somebody, give the Lord a big hand. Come on 하라래, keep Jesus. 더 송 헬렐루야, praise God, praise God. Read them for a moment, is such a joy to be here this evening. It was just last week that God gave us the matching order, eventually to visit some regions in the southern Africa. I think I announced this meeting for the first time on Sunday and the flyer went up on Wednesday, and today.